Olá, amigos. Estamos diante de uma das mais belas obras de Leonardo da Vinci, um pintor italiano que nasceu em 1452 e morreu em 1519. Viveu, portanto, 67 anos. Essa é uma obra das mais conhecidas. Ela está pintada numa parede em um convento em Milão, o convento de Santa Maria da Graça. Inicialmente, Da Vinci tentou fazer um afresco, que é uma técnica através da qual os pintores desenham e colorem uma parede com gesso. Acontece que o gesso é um material construtivo que seca muito rapidamente. E o Da Vinci chegou a iniciar a pintura em gesso, não gostou, e desenvolveu uma técnica própria para fazer este trabalho em uma parede de pedra. Essa tela tem 4,60 metros de altura e 8,80 de largura. É uma tela, portanto, de grande proporção e está na parede do refeitório desse convento. Nós temos muito a falar sobre essa obra. Bem, comecemos falando dos apóstolos, das suas disposições em trios. À esquerda são Bartolomeu, Tiago, o menor, e André. Reparem sempre essa composição dos apóstolos em trios. Isso é uma informação importante. À direita, o trio oposto é, da direita para a esquerda, Simão, Judas Tadeu, Mateus. É importante perceber isso porque o trio, não é? O triângulo é um símbolo importante na imagem. Logo aí à direita do Cristo, Tiago, o maior, Tomé e Filipe. Como eu disse, o Cristo, que está no centro, obviamente, tem um formato triangular. À direita dele, à nossa esquerda, estão Judas Iscariotes, Pedro e João, também formando uma triangulação. É muito importante perceber isso, e exatamente porque é importante, eu vou inserir aqui uma imagem mais atualizada em termos de coloração e em termos de detalhes que são importantes para a percepção do aspecto técnico que eu quero discutir a partir de agora. Este colorismo que está agora diante de nós, ele me parece feito por computador, não me parece uma restauração do original. Aquela imagem anterior, apesar do envelhecimento, da perda natural de intensidade de cor, de brilho, ele me é mais... ele soa mais expressivo para mim porque tem a autenticidade da obra original. Essa tela, agora não, esse colorismo aí artificial me desagrada. Mas é útil por alguns aspectos. Por exemplo, os pés do Cristo estão exatamente na linha do centro, o que faz supor que o corpo do Cristo está triangulizado, tanto do tampo da mesa para cima quanto do tampo da mesa para baixo. Essa é uma referência, obviamente, à Trindade, não é? Os cavaletes que sustentam o tampo, são 4, não é? Eles também estão triangulizados. A própria noção da perspectiva, o que eu já chamei em outras análises de ponto de fuga, o ponto de fuga aí é exatamente o crânio do Cristo, né? Ele é o ponto para o qual nós olhamos primeiro. E toda a convergência da perspectiva vai para lá, não é? Vejam só, essa tela, ela faz uso de informações matemáticas que os gregos já usavam na composição da arquitetura, na composição das esculturas, na urbanização das cidades gregas, que é a chamada regra da divina proporção, também conhecida como regra de ouro, ou número de ouro, que é um número representado pela letra φ no grego, não é? É um valor 1,6 alguma coisa, é um número que serve de base para o cálculo das medidas e das proporções. Vejam só, eu vou inserir, por exemplo, aí na tela para vocês terem uma ideia, uma pesquisa que foi feita, vejam aí o nome da instituição, e a partir dessa pesquisa eu inserirei uma série de sequências de imagens para vocês perceberem o quanto a obra de arte
que trabalha com volume, que trabalha com a profundidade, que trabalha com a forma, ela necessariamente precisa lançar mão disso, não é? Que é essa relação da regra da divina proporção a partir do retângulo. Nós estamos diante de um trabalho retangular, e esse trabalho retangular foi todo feito a partir dessa regra, assim como a Mona Lisa e várias outras telas dos grandes clássicos. Então, a gente precisa acabar com essa noção, com esse conceito romântico de que as obras de arte são fruto exclusivamente do talento. Isso não é verdade. Os grandes artistas, aqueles que fazem a obra de arte, a alta literatura, a alta pintura, a alta escultura, eles trabalharam muito ao longo dos anos, estudaram muito, jogaram muita coisa fora, perderam muito material, muita matéria-prima, fazendo estudos e ensaios, até chegarem ao ponto da maturidade que hoje nos mostra a beleza das suas grandes obras, né? Então vocês viram aí uma série de figuras retangulares com as divisões geométricas a partir da chamada regra da divina proporção, que é, por exemplo, uma regra que fundamentou todas as igrejas barrocas católicas no Brasil. Todo o Brasil colonial, toda a construção religiosa do Brasil colonial, do barroco brasileiro, do estilo que veio logo depois dele, uma espécie de neoclássico tardio, o rococó, o maneirismo, todas essas igrejas até o final do século XIX são essencialmente construídas a partir dessa estrutura retangular que forma nos dois primeiros terços a nave e no terço final o altar-mor e a sacristia. E também os altares, as imagens, todas essas construções religiosas brasileiras desses períodos foram estruturadas a partir dessas referências estéticas e matemáticas que vocês viram aí no transcurso dessa análise. Reparem agora, por exemplo, a Mona Lisa. Reparem agora, por exemplo, o rosto da Angelina Jolie. Não é? Pegaram o rosto da Angelina Jolie para ficar evidenciado que, por uma coincidência da natureza, da genética dela, não é? da herança genética dela, ela tem exatamente as medidas, a proporção que os artistas usam quando vão pintar os grandes retratos que entraram para a história do Renascimento, do Barroco, do Neoclassicismo, do Romantismo, enfim. Então, só para vocês terem uma ideia de que o que nós estamos vendo agora foi meticulosamente calculado a partir da seguinte referência. O Leonardo da Vinci bateu um prego no centro da tela, no qual está o crânio do Cristo, amarrou um barbante nesse prego, e a partir do barbante esticado como uma referência, ele foi estabelecendo esses elos que vocês veem na tela. No teto, por exemplo, o retângulo está não só na parede lateral, nas duas paredes laterais sustentadas por 3 colunas centrais, mas também no teto, né, a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Tem uma linha central, 3 linhas do lado direito, 3 linhas do lado esquerdo, fazendo esse percurso linear na direção do ponto de fuga, que é a cabeça do Cristo, né? E o paralelismo que é colocado nas 3 linhas laterais direitas, 3 linhas laterais esquerdas, para exatamente estabelecer essa perspectiva tão precisa, tão matematicamente calculada que nós vemos aí. O curioso é que, embora o Cristo esteja no centro, triangulizado e com uma aparência mais estática, todos os outros já dinamizam a tela. Todos os outros geram a sensação de movimento. Por que essa sensação de movimento foi importante? Porque esse é o momento em que Cristo diz que um deles o trairá. Essa informação gera desconforto, gera pasmação, gera uma necessidade interior nos apóstolos de comentário, de análise, de indignação.
Então eles começam a conversar entre eles e conversam exatamente nesses grupos, né, nos trios, unidos por algumas afinidades geográficas, culturais, espirituais, e ali eles estabelecem essa dinâmica, essa movimentação, que é um elemento de expressividade importante para a tela. Bem, a tela tem esse predomínio de equilíbrio formal, de simetria, que a linha reta estabelece, não é? Vocês vão reparar que toda linha reta gera a sensação de equilíbrio formal, de simetria, de estabilidade. E toda linha curva gera a sensação de dinamismo, de movimentação. Esses elementos, essas linhas curvas, vão ser posteriormente muito usadas no estilo barroco. O que acontece? Todo o estilo de época, ele, depois de algum tempo de existência, ele gera um certo desgaste. Ele entra em decadência. E um estilo novo se impõe. Quando o Renascimento entra em decadência, essas linhas muito predominantemente retas e uniformes entram em decadência, essa luminosidade equilibrada, essa harmonia da luz, não é, entra em declínio. Surge o barroco exatamente com o contraste, o claro escuro, a linha mais dinâmica, mais movimentada, um ritmo muito mais um ritmo que estabelece a sensação de movimentação. Isso obviamente tem razões culturais, razões políticas, razões que decorrem do ambiente, do mundo que o artista vive, do mundo que impõe a sua interpretação ao artista, não é? É importante lembrar que este é um episódio de Páscoa. Esta ceia é uma ceia de Páscoa. Lembremos do texto de Lucas 22, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: Chegou o dia dos pães sem fermento, quando devia ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Jesus, então, enviou Pedro e João, dizendo: Vão e façam os preparativos para comermos a ceia de Páscoa. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus lhes disse: Eis que ao entrar na cidade, virá ao encontro de vocês um homem carregando uma vasilha de água. Sigam-no até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre lhe pergunta: Onde está a sala onde poderei comer a ceia de Páscoa com meus discípulos? Ele vai lhes mostrar uma sala grande com almofadas no andar de cima. Preparem aí. Eles foram e encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a ceia de Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Disse-lhes então: Desejei ardentemente comer com vocês esta ceia de Páscoa antes de sofrer. Porque eu lhes digo, não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. E, recebendo um cálice, deu graças e disse: Tomem isto e façam passar entre vocês, porque eu lhes digo, de hoje em diante eu não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está comigo sobre a mesa. Porque o Filho do Homem se vai, como foi determinado. Mas ai daquele homem pelo qual ele é entregue. Eles começaram a perguntar entre si quem deles faria tal coisa. Esta obra é, então, importante, não só por ser o flagrante do instante do anúncio da traição, como nós acabamos de ver, o que suscitou toda essa dinâmica, como já disse, toda essa movimentação, toda essa indignação entre os apóstolos, mas também, sobretudo,
por representar o momento alto do cristianismo, que é a instituição da Santa Eucaristia. Nós temos a Eucaristia como o centro, o ponto ápice, o cume da nossa fé, do nosso credo, da nossa teologia. Espero que tenham gostado. Eu escolhi essa tela não só pelo valor que ela tem como obra de arte, pelos seus elementos técnicos, estilísticos, pelos recursos que emprega, mas também por este importante aspecto do cristianismo. E quero já anunciar que a próxima tela a ser analisada será a ceia em Emaús, mas entre a análise de agora da Santa Ceia de Leonardo e as inúmeras ceias em Emaús, eu farei uma análise de um poema da literatura brasileira chamado Profissão de Fé, que é um poema que reforça, no caso, na literatura, esse aspecto que eu venho defendendo da racionalidade da produção das obras de arte. Eu tenho insistido nessa ideia de que a obra de arte não é fruto de talento, não é fruto de dom, mas é fruto, sobretudo, de técnica, de esforço pessoal, de muita ciência, de muita capacidade de empregar os recursos alcançados pela ciência no tempo daquele artista que está produzindo aquela dada obra. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe.